Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para falar sobre a língua portuguesa. Eu sou a professora Etelina, sou professora de português há muitos anos, claro. Para concurso público, a média de uns 30 anos, certo? Então, a gente já tem, assim, um certo conhecimento. Mas português, eu sei tudo português? Não, você vive aprendendo. Português é como a vida, é um constante aprendizado, tá? Então, vamos aprender mais um pouco da língua portuguesa. Vamos lá. Começando aqui, vamos dividir a nossa gramática como é para um concurso. Tudo que eu disser aqui será dentro de um texto. Dificilmente a coisa virá solta, sozinha. Combinado? Então vamos lá, porque o tempo urge. A nossa língua portuguesa está dividida assim, em a gramática. A gramática para o meu concurso. Muito bem. A gramática está dividida em fonologia. Fonologia. O que é isso? Fonologia, fono é som. Logia é estudo. Então, eu vou estudar o som. O som de quê? O som das letras. Das letras do alfabeto, do nosso alfabeto. As consoantes, as vogais. Isso é a fonologia. Vamos estudar isso aí. Que agora, quanto às letras, a família aumentou. A família aumentou. Nós tínhamos o K, o Y e o W, que eles estavam afastados. Mas com essa nova ortografia, eles voltaram oficialmente. Voltaram, então nós precisamos contá-los agora, fazendo parte lá das nossas consoantes. As vogais são as mesmas. Então, fonologia vai estudar o som de cada letra. Nós temos a morfologia. Morfologia. Morfo é forma, é classe, é a característica, a classe da palavra. Então, aqui eu vou estudar a forma, a classe da palavra. A classe da palavra. O que a palavra é? O que ela é? Na língua portuguesa, todas as palavras que existem, elas estão divididas em 10 itens. São 10. Dessas 10, 6 variam, são variáveis, e 4 são invariáveis. Deixe-me mostrar a vocês. Olha, já vou colocar aqui, por exemplo, as variáveis. As variáveis. Quem varia? As variáveis, que flexionam, que variam em quê? Gênero, número, grau, são essas coisas. Olha só, a principal, substantivo. O substantivo, ele varia. Varia em gênero, número e grau. Só para falar, essa é só uma apresentaçãozinha. O gênero, masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo e diminutivo. Muito bem. Mas primeiro, Etelina, o que é substantivo? Vocês estão se perguntando, o que é um substantivo? Gente, a língua portuguesa tem que ser tratada com simplicidade, porque ela é simples. Substantivo, eu vou falar o que é um substantivo, seja simples, direto. Substantivo é o nome que eu dou às coisas. O que é isso aqui? Isso é um pincel, então o pincel é substantivo. O que é isso? É um copo, copo é substantivo. O que é isso? É um prédio, prédio é substantivo. Substantivo é simples. É o nome que eu dou a qualquer ser. Certo? Esse é o substantivo, que varia, gênero, número e grau. Depois também tem o variável, o adjetivo. O adjetivo varia. Varia em quê? Varia em gênero, número e grau, como o substantivo. E o adjetivo, ele varia de acordo com o substantivo. Substantivo é o poderoso aqui. Substantivo é o que pode. Agora, os demais, quem eles variam de acordo com o substantivo. Sempre. Então, o adjetivo é uma qualidade, é um determinante do substantivo. Depois eu tenho o artigo. O artigo também varia. Varia como? Não sei, varia de acordo com o substantivo a que se refere. Eu falo mesa,
Então, eu falo a mesa. A mesa. Se fosse banco, o banco. Então, o artigo varia de acordo com o substantivo a que se refere. Combinado? Varia também o numeral. Numeral varia. Varia como? Varia de acordo com o substantivo a que se refere. Sempre. Ele varia de acordo com o substantivo a que se refere. Se eu disser 2 mesas, ligado à mesa. 2 bancos, ligado a masculino, feminino, singular e plural. Não é isso? Eu falo, primeiro carro. Primeiro carro. E se fosse moto? Primeira moto. Certo? Então, o numeral varia de acordo com o substantivo a que se refere. Perfeito. Depois eu tenho o pronome. Pronome. Pronome também varia. Varia. Varia de acordo com o substantivo. Como eu falei a vocês, quem varia está ligado ao substantivo. O substantivo é o nome. Então, ele varia de acordo com esse nome. Pronome. O que é pronome? O nome está dizendo. Pronome. Que está no lugar do nome. Que substitui o nome. Então, para eu não ficar repetindo, então eu uso um pronome. Por exemplo, a professora chegou tarde. A professora chegou tarde. Ela estava presa no trânsito. Então, para eu não falar, a professora chegou tarde. A professora estava presa no trânsito, então eu uso um pronome no lugar. Eu falo a professora, se fosse professor, ele. Então, o pronome substitui o nome, para eu não repetir. Aí, são os meus recursos lá da minha redação. Para eu não ficar repetindo palavras, eu uso um pronome. Porque isso aí, se eu repetir palavras, ela empobrece a minha redação. Então, eu uso o pronome no lugar. Combinado? E a língua portuguesa é riquíssima nisso aqui. Pronome. Então, agora o último que varia, são 6 variáveis. O último, o verbo. O verbo, então, é o todo-poderoso. Verbo é o bom da brincadeira. Porque o que mais varia é o verbo. Ele varia em tempo, ele varia no espaço. Lá no meu texto, quando eu vou interpretar um texto, eu tenho que ficar preocupado com o verbo. O tempo do verbo, a pessoa verbal. E é o que mais varia. É o que mais varia, lá de acordo com o texto. Então, esses aqui são os variáveis. Eles variam, eles mudam, flexionam da classe. Agora, vamos colocar aqui a vocês os invariáveis. Já que eu coloquei os que variam, existem 4 que não variam. Os invariáveis. 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 Quem não varia? É nosso não aí, ó. Quem não varia? Não varia a preposição. Preposição não varia. Preposição não varia. Por que não varia? Qual é a função de uma preposição se ela não varia? A preposição, que é um de, que é um para, que é um com, que é um em. A preposição, gente, serve para unir palavras. Ela une uma palavra à outra. Eu falo ventilador de teto. Então, eu estou ligando a palavra ventilador com a palavra teto. Então, essa é a função de uma preposição. Unir palavras. Depois eu tenho outra que não varia, que é a conjunção. 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 O que é conjunção? Para que serve a conjunção? Aí eu já estou voltando, já estou entrando lá no meu texto. Porque conjunção serve para unir orações. Serve para unir orações. Num período, num parágrafo, num texto, eu tenho várias orações. Vamos entrar aí na parte de análise sintática. Várias orações. Uma oração está ligada à outra por meio de uma conjunção. Eu espero que vocês aprendam. Então, esse que é uma conjunção. Chama-se conjunção integrante. Está ligado a uma oraçãozinha principal com a oração subordinada. Certo? Então, isso é a conjunção. Serve para unir palavras. É um que, é um quando, é um portanto, porém, são conjunções. Não flexionam, não tem masculino, feminino, singular, plural, não tem nada disso. Muito bem, outro invariável. Quem não varia também? A interjeição.
A interjeição é uma palavra invariável. Para que serve a interjeição se ela não varia? A interjeição serve, pessoal, para um cumprimento, uma saudação, um susto, né? Eu chego a um lugar, se tiver uma pessoa, 2, 3, 50 mil pessoas, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. É bom dia para um, bom dia para todo mundo. Oi para um, oi para todo mundo. É essa a função de uma interjeição, para uma saudação, um cumprimento, certo? Muito bem. E o último, invariável, é o advérbio. O advérbio, para que serve um advérbio se ele não varia? O advérbio, gente, serve para atribuir uma circunstância ao verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Mas que circunstância? Circunstância de tempo, de lugar, de negação, de intensidade, são muitos. Por exemplo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Esse aqui é um advérbio de lugar. Nós estamos aqui. Todos estão aqui. Então, esse aqui não varia, porque o advérbio é uma palavra invariável. Estou me fazendo entender? Bom, então essa seria a nossa classe de palavra. Eu classifiquei a palavra. Na língua portuguesa só existem essas palavras. Como eu vou classificar? Sejam curiosos. Pegue lá uma linha, 2 linhas de um texto, classifica a palavra. Vocês perceberão que só existe isso aqui. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Preposição, conjunção, interjeição e o advérbio. Certo? Então, ó, a nossa gramática está dividida em fonologia, morfologia e a última, sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe, gente, é a função da palavra dentro do texto. É aqui que eu vou estudar o meu texto. É a função da palavra. Função da palavra no texto, de acordo com o texto. Certo? Muito bem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Eu vou colocar a palavra mesa. Joguei aqui mesa. Mesa, como eu classifico, classe, característica. Como eu classifico a palavra mesa? Mesa é um substantivo feminino no singular. Mesa é isso, um substantivo. E é isso. É a característica, não vai mudar. Não muda. Agora, qual é a função de mesa, Etelina? Qual é a função de mesa? Aí eu respondo, não sei. Como não sabe? Que a função é só dentro de um texto. Por exemplo, se eu colocar, a mesa está limpa. Mesa tem como classe substantivo, com função de sujeito. Se eu dissesse assim, alguém limpou a mesa. Mesa continua sendo substantivo, com função de objeto direto. Eu não gosto muito dessa mesa. Mesa continua sendo substantivo, com função de objeto indireto. A professora está junto à mesa. Mesa continua sendo substantivo, com função de objeto, com função de advérbio de lugar. Certo? Então, a função muda, a função varia. Por isso que tem esses livros, pode ter o livro que for. Está lá Os Miseráveis, Vitor Hugo, desse tamanho. Aquele monte de palavras, aquele monte de coisas, só tem essas 10. Agora, a função é que muda. Que função é o texto, é o que você está querendo dizer. Função muda as mesmas palavras. Combinado, gente? Então, a nossa gramática se resume nesses 3 itens. Tudo depois, concordância, regência, está tudo aqui. Tudo aqui. Né? Pontuação, está tudo aqui nesse meio. Certo? Então, ela se resume em fonologia, morfologia e sintaxe. Sintaxe. Sempre lembrando que a classe é o que a palavra é. Função é o que ela faz dentro do texto. Isso é bem fácil. Isso é bem simples. Função e classe. É como ser humano. Classe do ser humano. Só existem 2. Classe, qual é a característica do ser humano? Ou é homem ou é mulher, não existe outra. Ou é homem ou é mulher. Função do ser humano. Aí é outra história. É o que ele faz. É o que ele aprendeu a fazer. É no que ele trabalha.
Às vezes a pessoa, ele é formado, ele é professor, por exemplo. Mas ele não nasceu professor. Eu sou professora, mas eu não nasci professora. Eu nasci mulher. Né? Se eu sair do meu trabalho, começar outro, eu vou aprender outro. Função, você aprende. Classe, você é. Certo? Existe pessoa, eu vivo de bico. Ele faz qualquer coisa. Ele sai daqui, aprende outro e por aí afora. Tá bom? Essa é a diferença entre classe e função. Tá bom? Por isso que a importância maior do nosso curso está na função, que é de acordo com o texto. Certinho? Mas vamos começar. Foi só uma apresentaçãozinha. Vamos começar aqui na fonologia. O que eu preciso da fonologia? O que eu preciso saber do som aqui? Vamos descobrir. Vamos lá. Sem problema nenhum. Vamos falar de cada caso para eu entender isso aqui. E faço essas anotações, gente. Eu uso muitos esqueminhas, eu uso macetes. Esses esquemas que facilitam a minha vida na hora da prova. Por que facilita? Porque lá eu só tenho 2, 3 minutos para resolver a questãozinha. Então eu não posso ficar, eu tenho que aprender de maneira rápida. Que o português é isto. Você aprende com facilidade. É só seguir. É uma linha, não pode mudar. Tá bom? É tranquilo, pode ficar tranquilo que dá certo. Vamos lá? Vamos cada caso. Fonologia. O que eu preciso saber da fonologia? Som. É o som das letras. As nossas letras do alfabeto. Um pouquinho mais, olha só. Por exemplo, aqui nessas palavras mesmo, ó. Tá vendo essa letra aqui, ó? É a letra M. Esse aqui também é M. Só que essa letra M é o M. Porque tem som. Esta letra M já não é o M. Isto aí é a fonética. Quando eu coloco, por exemplo, o som, eu tenho que ouvir, eu tenho que perceber. Por exemplo, eu falo a palavra mata. E falo a palavra campo. Olha que bonitinho. Na palavra mata, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. Normal, 4 letras. E 4 sons, 4 fonemas. São 4 fonemas. Fonema é som. 4 letras, 4 sons. Na palavra campo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Letras é o desenho. Quantos fonemas? Eu tenho só 4 fonemas. 5 letras com 4 fonemas. Por quê, Telina? Porque tá vendo esse A com esse M? Esse M aqui é o M, mas esse M aqui não é o M. Esse aqui quem é? Esse é o nasalizador do til. Nasalizador do A, desculpa, é o til. Então, tudo isso aqui é isto, ó. Tá bom? É como se eu colocasse assim, ó. Eu escrevo assim, ó. Campo. Eu estou escrevendo como eu pronuncio. Isso é a fonética. Fonologia, fonética. Letra é uma coisa. Som é outra. Estou me fazendo entender, gente? Então, não podemos esquecer desse detalhe. Aqui na fonética. Muito bem. O que eu preciso saber da fonética? Além de saber o número de letras, número de fonemas, o que eu preciso saber? Vamos lá? Fácil, é tranquilo isso aqui. Tranquilo. Aqui, nessa parte de fonologia, que eu vou entender toda a parte de acentuação gráfica, mas antes disto, existem alguns concursos. Eu achei muito interessante. Fazia tempo que não saía esse item. Mas saiu recentemente um concurso pedindo separação de sílaba. Você acredita em um negócio desse? Separar sílaba. Ah, mas separar sílaba é fácil. Não é. Eu tenho que trabalhar nisso aqui, saber o que é letra, o que é fonema. Separação de sílaba não é. É fácil separar a janela. Isso é fácil. Mas isso não vai cair num concurso para vocês nunca. Nunca. Nem quero que caia, porque é fácil. Separação de sílaba é outra história. Vamos lá? Na fonética, na fonologia. Então, vamos verificar aqui.
Para eu separar a sílaba, que aí que eu preciso saber por onde eu caminho, por onde eu vou caminhar. Vamos lá? É o seguinte, separando sílaba de algumas palavras, se eu colocasse assim, como eu falei, janela, é fácil. Janela. Janela. Mas não é isso que cai. Cai separação de sílaba. Cai separação de sílaba, por exemplo, de encontros consonantais, encontros vocálicos. Que nós falaremos já sobre isso. Na próxima aula, já vou abordar esse assunto. Vocês vão entender perfeitamente. Combinado, pessoal? Na próxima aula. Próxima aula já coloquem isso aí que nós falaremos sobre. Tá? Até mais tarde.